Sejam muito bem-vindos ao nosso Donos da Bola aqui no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira ensolarada. Dá uma chacoalhadinha na tabela ali. O Flamengo conseguiu tomar um sufoco do Bahia no segundo tempo. Haja acarajé e pimenta de Dedê para segurar aquele resultado. O homem mexeu 5 no intervalo. Ah, como eu quero falar sobre isso hoje. Ó, tô engasgado, Flávio Amêndola. Tô engasgado, Flávio Amêndola. Quero falar de Fogão, que perdeu pro Goiás lá, mas segue o líder. Fogão ainda líder do Campeonato Brasileiro. Tô ansioso porque final de semana tem o Flusão contra o Botafogo. E se o Fluminense ganhar, vira líder. Ó que beleza. Os cariocas brigando pela liderança. Aí, Netão. Aí, Everton. Everton não pode... Se bem que o Cruzeiro tá bem também, né? Vamos falar de Flusão. Amanhã tem decisão de Copa do Brasil. Vamos falar da vida do Flávio Amêndola, que a gente adora. Também todo o programa aqui. Não é isso, Bigode? Inclusive tem notícias lá de Resende, viu, esse final de semana. Notícia de Resende? É, fui lá ontem, Dia das Mães, né? Beijo pra dona Adriana. Beijo pra ela, o pessoal lá da Churrascaria Gaúcha. Fica ali na beira da Dutra. Todo mundo veio falar comigo do programa. Impressionante. É mesmo? Todo mundo. Pô, que legal. Beijo pro pessoal da... Como é? Churrascaria Gaúcha, garçom, o seu Bendito também, Você não pegou o nome do dono pra ele te mandar beijo? Não, pra ele não pagar mais? Não, mas porque o dono não apareceu ali, né? Olha, o João Listo acaba de me pedir pro Clebão fechar no bigode do Flávio Amêndola, falar que ele tirou as pontas do bigode, eu não entendi nada. É que houve um problema, cara. Houve um problema. Houve um problema sábado. Ô, São Paulo, ele tirou as pontas? O que houve? Cara, eu fui dar uma parada, né? A velha e boa parada. É bom. Só que, meu amigo, deu ruim. De um lado, aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu tive que ajustar. Cara, escorregou de leve, Clebão, hein, Clebão? Aí, João Listo, na moral, tu é o maior traíra dessa televisão, meu amigo. Ele tá aqui, ó, pede pro Clebão dar um zoom. GV não ia nem reparar isso, só não. Você. Aí ele falou assim, Flávio foi pro STJD, perdeu os pontos. Vambora, bota a enquete na tela aí pra galera que tá com a gente pelo YouTube da Band Rio participar. Ó, Barbieri pode extrair mais desse elenco do Vasco. Por que a enquete é essa? Porque as discussões são o seguinte, hoje em dia, que a gente tem visto. O time não ajuda. E aí uma parte da torcida do Vasco fala, não, o problema é o treinador, a gente quer saber de você se com esse elenco do Vasco, que foi garfado ontem, porque foi pênalti no Pedro Raul, a gente vai botar daqui a pouco aqui, se dá pra extrair mais. Bigode, Suquinho no ar. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Muito maneiro o teu bigode, parece ser de Nutella agora. Vadinho, Dona Flor e seus 2 maridos. Não é do meu tempo não, Fernando. Então, mas tá na minha idade, para de falar isso. Você que é idoso lá de Bangu. E aí, Bigode? Boa tarde pra você, GV, boa tarde, Fernandão. Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente em casa. Eu acho que pode sim, e eu tenho certeza que o Barbieri também sabe disso. Então, a gente vai falar muito sobre o Vasco, eu tenho uma opinião que ela já vem de 2 meses atrás, desde a eliminação do Vasco para ABC. Muito bem. Pô, hoje você caprichou, hein? Meteu tênisinho, tá? Pedrinho, pode declarar todo o seu amor. Começou aí. Aí, eu sou obrigado a isso não, sou pago pra isso não, hein? E aí, Fernandão? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde de novo, né? Sempre bom. Cara, parceiro. Beijo pra Vanessa, beijo pra galera. do Dia das Mães atrasado. Beijo pra Vanessa também, pra todas as mamães desse Brasil. E eu acho que sim. E ele tem consciência disso, como o Flavinho falou. Só que o Vasco de ontem foi melhor do que o Vasco que perdeu pro Bahia. É bom a gente fazer essa comparação também, porque o Vasco conseguiu, mesmo que na força, na raça, imprensar o time do Santos, que também abdicou de atacar, que tirou o seu melhor jogador tecnicamente, que era o Lucas Lima, que a gente já falou isso aqui, né, que o Vasco pode estar sentindo falta desse tipo de jogador. E o Lucas Lima, num momento de qualidade, que a gente sabe que ele tem, ele criou uma jogada muito bem elaborada com o Lucas Braga pela esquerda e deixou o menino que deu um tapa na bola, que foi muito legal, tirando aqui do goleiro. Bom, vamos ver a tabela de classificação, a gente vai falar muito, obviamente, desse jogo. Só pra gente contextualizar, que final de semana o Fluminense pode bater o Botafogo, ou o Botafogo pode disparar para 18 pontos. Aí vamos para Flamengo, já tá em 9º, uma vitória, já entra no G4. Isso é o bom do começo do campeonato, né? Uma vitória simples no final de semana já vai pro G4. E o Vasco da Gama, rapaz, tá ali
um passinho à frente da zona de rebaixamento. A gente vai falar muito de Vasco, mas eu só quero... A gente vai rodar aqui agora o VT que o Thiago Carvalho preparou sobre o jogo do Vasco, mas eu quero deixar só um exercício para vocês de casa, as próximas 4 rodadas do Vasco. GV, são 3 fora, mas tem uma em casa, então vamos lá. São Paulo fora. Fortaleza no Castelão. Tem um em casa? Tem, Flamengo. E depois Internacional no Beira-Rio. Aí sim, depois vem um Goiás, que a gente não sabe como é que vai estar. Enfim, coisa não tá boa pro lado de São Januário. Vamos ver como é que foi o jogo. Dia das Mães. Nada como escolher um lugar especial para comemorar a data. Propus a ela de ela vir junto. Ela quis vir, topou. O Vinícius e o Davi são muito vascaínos. Para eles, São Januário é como casa. O problema é que a Danila não concorda tanto. Qual é o time da tua mãe? Flamengo, só isso, falei. É legal, né? Tá com meu filho aqui nesse dia. Como eles escolheram vir ao São Januário, aí eu aceitei. Não tem problema, né? Fazer o quê? Relaxa, Danila. Vamos deixar essa história só entre nós. Pelo menos durante o jogo. E dentro de campo também teve homenagem. Os jogadores do Vasco levaram os nomes das mães nas camisas. E começaram melhor, pressão total. De falta, Gabriel Peck quase abriu o placar. De longe, Puma Rodrigues e Jair também deram trabalho a João Paulo. Mas a verdade é que foram os santistas que surpreenderam. No primeiro ataque da equipe, Lucas Lima serviu o garoto David, 1-0. Agora quem dá bola é o Santos, trabalhando a jogada com uma extrema facilidade. Impressionante a forma envolvente como o Peixe entrou na área do time Cruz Maltino. Sob vaias, o Vasco voltou com um ataque total para o segundo tempo. Alex Teixeira, que entrou no intervalo, deu trabalho aos paulistas, mas o destaque da partida foi João Paulo. E quando o goleiro foi superado, Messias tirou em cima da linha. A sensação na arquibancada era que a bola não entraria para os cruzmaltinos. Produziu muito para ter outro resultado, mas a gente não conseguiu, essa é a verdade. Eu acho que até a gente tomar o gol, o Santos não tinha feito absolutamente nada. Depois que a gente toma o gol, a gente se perde um pouquinho, o Santos ainda não cria nada. A gente ficou em cima, a gente criou oportunidades. A gente finalizou um número grande de vezes no gol, a bola correu em cima da linha do gol, o João Paulo fez defesas espetaculares. Nos minutos finais, Pedro Raul caiu na área e pediu pênalti. O árbitro, sem olhar o vídeo, mandou seguir. Nós somos ultrajados hoje aqui, amanhã nós estamos na CBF, em relação a critérios de arbitragem, cobrar a explicação da CBF, da ouvidoria da Comissão de Arbitragem, a respeito de nosso filho, 2 pênaltis claríssimos não marcados, além de outros critérios. Fim de jogo, 1-0 Santos. Não é algo que vá me tirar o sono. Esse grito eu entendo, eu acho que ele é legítimo porque ele traduz um sentimento, que é o sentimento de frustração que é compartilhado entre nós. São Januário foi fator importante na Série B do ano passado. O Vasco só perdeu uma partida jogando aqui. Esse ano, o Caldeirão não vem dando a mesma sorte. Além da eliminação na Copa do Brasil, nas 2 partidas que teve na Série A, o Cruz Maltino terminou derrotado. Acho que está até escrito nos muros do estádio aí, né? São Januário, um ambiente hostil, né? E o fato é que os resultados têm feito que talvez em alguns momentos da partida o ambiente está mais hostil a nós mesmos do que aos adversários. E lembra da Danila? Se o dia era das mães, pelo menos ela terminou a partida feliz. Vai ser um dia de Dia das Mães e vascaína, vai ser isso? Não, só Dia das Mães. Vascaína não. Ela tá feliz que o Flamengo ganhou. Deve estar irritada com o São Paulo, mas... vamos lá, vamos aos fatos. Eu quero falar muito do Barbieri, mas muito, sobre as declarações dele. Aí eu vou jogar pro Fernandão, que jogou no Vasco, foi campeão da Série B no Vasco, acesso, conhece torcedor, inclusive, já teve essa relação. Agora, Bigode, pra mim, o lance do Pedro Raul, e de novo, aí vocês vão falar assim, vocês não querem mostrar o ângulo por trás. Abençoada, a gente só pode passar aqui o que a detentora do direito manda pra gente, senão a gente toma um shadowban, sei lá como é que chama.
Ó, o lance que a gente recebeu foi esse. A gente sabe que tem um lance por trás, que tá rolando aí nos grupos, que dá pra ver o toque na perna do Pedro Raul. A minha opinião não importa, mas eu acho que foi pênalti. Quero saber a tua, Flávio Mendes. Pênalti, claro. Claríssimo. Foi pênalti por cima e pênalti por baixo. O jogador do Santos, ele vai na perna esquerda do Pedro Raul e em cima ele também empurra. Pra mim é muito claro. O que me incomoda é o árbitro não ter ido ao VAR. Mas então, pra que tem VAR, cara? Eu não consigo. E a gente teve uma rodada com muitas polêmicas de arbitragem. E em vários casos, por exemplo, no jogo do Grêmio contra o Fortaleza, o árbitro poderia ter ido ao monitor também ver um possível pênalti pro Grêmio, e não foi. E ele decidiu em 3, 4 segundos. Esse era um lance que, pra mim, muita gente diz, é lance interpretativo. Se é interpretativo, ele tem que ir ao monitor. Pô, mas não, mano. O lance por trás, que ele teria no VAR. Sim. Se ele fosse, ele teria a nossa câmera. A nossa não, a câmera da Sport TV. Que a gente viu. Cara, o Pedro Raul tá na bola, o cara toca na perna dele, é pênalti, pô. Mas não é o VAR que chama. O VAR que chama, ele é o VAR que chama. Uma pergunta, ele pode não querer ir. Pode. Não querer ir. Pode, mas... Não querer. Mas você tem a sugestão de ir ou não. O protocolo é o cara chamar, mas se ele tiver encucado, ele pode ir. Daí a gente também saber se ele foi chamado. Se foi falado que, mas eu acho que foi sim, porque depois disso aí, depois a bola sai, aí o árbitro fica não sei quanto tempo, mas alguns segundos, 1 minuto com a mão no ouvido e aqui, pedindo calma, até que ele manda o jogo seguir. Fora os 2 outros lances que a bola pegou na mão dentro da área, que também é interpretativo, né? Ou não é pênalti? Nesse jogo? É. Esses 2 lances que a gente passou no VT agora, que o zagueiro do Santos, a bola pega no braço. Tem um lance quando a bola bate em outra parte do corpo e resvala na mão. Disse que... Na regra que não é para dar pênalti. Mas tem uma variação. Quando eu sou adversário e bate na sua mão, tem uma variação. E quando eu cabeceio, por exemplo, na minha própria mão, tem uma outra variação. É bom a gente estar esperto com relação a isso. No jogo do São Paulo, teve um lance parecido, São Paulo e Corinthians. Que foi cabeçada, não foi pênalti. O lance do pênalti também foi parecido com o do Pedro Raul. Isso. Um toque lateral, e eu não me lembro quem foi do Corinthians que caiu e o árbitro deu pênalti. É assim. Isso, verdade. Questionado também. Mas nesse mesmo jogo teve um lance também de mão, de cabeçada na mão, que o árbitro não deu. Vamos botar aí, o lance da mão. Olha lá, esse aí. Passou já o primeiro. Foi um adversário, o companheiro que joga. Na mão. Exatamente. Calma aí. Vamos organizar a bagunça. Gente, é o lance da mão ou... Não, então não. É porque... vamos lá, primeiro. Cabeceou. O Messias cabeceou na mão do adversário. A bola é pra dentro do gol, irmão. Ia ser gol contra, não tenho nada com isso. Concordo e aí contigo. Ele mesmo cabeceia na mão dele. Aí eu acho que não é pênalti. São lances diferentes. Um dos 2 deveria ser. Fernandão, o lance do Messias, o primeiro, a bola ia no gol. Ia ser um gol contra, que é ruim pro menino. Mas não, mas faz parte do jogo. Pegou no braço do colega e impediu que a bola entrasse. O outro, realmente, você tá certo. Ele cabeceia na própria mão, aí tira o pênalti. Tem isso? Isso. E esse aí? Pênalti. 2 pênaltis pro Vasco. O que não apaga a dificuldade que o Vasco tem tido para construir as jogadas de uma forma, como eu vou te dizer, uma forma mais técnica, né? Porque o jogo ontem foi de um nível baixo técnico. Muita força, muita disputa, um duelo tático interessante, mas tecnicamente o jogo deixou bem a desejar. E, enfim, eu não sei como é que funciona dentro do Vasco. Você sabe quem deixou a desejar? Quem deixou a desejar? Bota a coletiva do Barbieri aí pra mim, por gentileza. Um paciente que está na UTI, não dá para esperar que ele vai pular da cama e sair correndo. Mas dá para esperar que ele vai se reerguer, que ele vai fazer a fisioterapia, que ele vai... E a gente está nesse processo. Eu sei que o torcedor não quer ouvir isso. Eu também não gostaria de estar dizendo isso nesse momento. Hoje, se a gente olhar para o jogo, tirando 1-0, o Vasco foi infinitamente superior ao Santos. Isso é resultado do trabalho. Não nos trouxe o resultado do jogo que nós queríamos. Não nos trouxe o resultado em pontos que nós queríamos. Mas para a gente sair de uma situação, se eu não me engano, o Santos nunca foi rebaixado, é isso? É um time que está acostumado a jogar na elite há muito tempo, né? Então a gente conseguiu ser infinitamente superior a eles dentro de campo. Isso é resultado do que a gente já vem fazendo. Eu até comentei com o Mário Bittencourt lá no podcast, o Mário falou que gosta muito do Barbieri, eu falei que eu acho ele um baita no treinador, mas assim, e ele fez um apelo essa semana passada, pelas críticas, pela responsabilidade, como o Pedrinho fez também, muito legal. Agora, todo pós-jogo, esse discurso que o Vasco foi infinitamente superior, acho que ele falou disso no Fla-Flu, que o Vasco jogou de igual para igual,
ontem ele deu munição pro pessoal achincalhar o torcedor do Vasco. Eu queria ouvir a opinião de vocês, depois eu falo a minha. Vai, Bigode. Cara, é complicado, assim. Quando ele fala da questão da UTI, que o Vasco é como se fosse um paciente da UTI, eu até, de uma certa forma, eu entendo o que ele quis dizer, assim, a comparação que ele quis fazer, a analogia que ele quis fazer. Mas eu acho que é complicado você fazer uma coisa dessa com o tamanho do Vasco. Eu sei que você sabe, gostou dessa declaração. o Fernandão sabe, todo mundo sabe que o Vasco está num processo de reconstrução. E a gente fala isso aqui todos os dias. Mas daí a você dizer que o Vasco está na UTI, eu acho que, como ele mesmo disse, e eu concordo absolutamente com ele, quando ele diz que as pessoas precisam ter responsabilidade, que as pessoas precisam escolher as palavras de uma maneira melhor, eu concordo com isso. Mas eu acho que ele também precisa escolher as palavras um pouco melhor. Eu acho que essa comparação, por mais que ela possa fazer um certo sentido na cabeça dele e na cabeça de outras pessoas, eu acho que não precisava ter sido tão agressiva assim. Por exemplo, você tá no seu trabalho, o cara fica na porta da banda aqui, aí Flávio, vai tomar caju. Você fala, isso não tira meu sono. Pô, não passa uma... Pode não ser a ideia dele. Porque assim, o cara tá te xingando dentro de casa, pô, tem que te incomodar de alguma forma. Claro, e eu tenho certeza que isso incomoda ele. Mas eu acho que ele quer parecer que isso não afeta o trabalho dele. Eu acho que esse que foi o ponto que ele quis dizer. Só que o que eu discordo, assim, veementemente, é quando ele diz que o Vasco foi infinitamente melhor do que o Santos. Eu acho que no segundo tempo o Vasco teve mais volume, o Vasco teve mais controle, teve mais a bola. Mas isso não significa que você é infinitamente ou que você é simplesmente superior ao seu adversário. Eu acho que o Vasco teve algumas oportunidades, teve sim, mas o Vasco cruzou 50 bolas na área do Santos ontem, no jogo inteiro. Isso é um recorde no Campeonato Brasileiro. 50 bolas. O Vasco é o time que mais levanta a bola na área do adversário, se não me engano são 103, alguma coisa assim, ou 123. Só ontem 50? Só ontem foram 50. E aí eu entro no mesmo assunto que eu falei aqui nesse banco há 2 meses, quando o Vasco foi eliminado para o ABC. Qual é a principal jogada do Vasco? Pelos lados do campo para servir o Pedro Raul. É bola aérea. O Vasco em 2 meses não apresenta nenhuma melhora no jogo por dentro. No jogo criativo, na aproximação dos jogadores. Hoje, quem é que tem essa característica nesse time do Vasco, do meio para frente? É o Alex Teixeira. Por que ele não começou o jogo ontem? E outra coisa, um agravante. Estou contigo. Fernando, Vasco, Curitiba e Cuiabá são os únicos times que têm a semana cheia para trabalhar. Tá todo mundo se lascando com o jogo meio de semana. Não é possível, cara. É isso que o torcedor do Vasco tá indignado. Eu joguei no Vasco, joguei muitos anos no Vasco, fui muito feliz no Vasco. Apesar dos primeiros 6 meses o Vasco ter caído pela primeira vez, a gente conseguiu recuperar. É muito difícil jogar em São Januário quando a torcida está contra. Isso não justifica nada, nenhum mau desempenho, mas é difícil. E a torcida do Vasco vem de um longo período de tristeza, de insatisfação. E é muito... E acho que é até difícil de você pedir da torcida do Vasco paciência. Ok? Então, o que o clube tem que fazer? Tem que tentar se prevenir da melhor forma possível para não tomar gols e fazer os gols dentro de casa, porque São Januário está começando a se tornar, como ele falou, um ambiente hostil para o próprio Vasco. Os atletas vão jogar e já pensando, pô, e se a gente tomar um? E se? Isso é normal, são seres humanos. Eu vou chegar lá, GV. Mas e se jogar no Vasco? Eu vou chegar lá, eu sei, eu vou chegar lá. Mas esses caras têm que assumir essa responsabilidade de estar jogando num grande clube, de assumir essa persona de você estar ali para reerguer o Vasco. O Vasco tem que estar ali para se reerguer. O Flavinho falou do Alex Teixeira, que é o cara que entrou, ele não jogou, ele não começou jogando porque estava com um problema, estava com... tu vai xingar. Estava com CK alto, com os níveis... Com o quê? CK, a creatina, aquela creatina quinase que pode dizer que se o rapaz está propenso a lesões ou não, e com aquele sensor termográfico um pouco elevado. Sabia disso. Mas ele entrou no jogo. Ele entrou, ele não podia jogar aos 90. Eu também concordo com você, é melhor começar... Não é melhor gastar o primeiro até onde ele falar, o meu CK, sei lá o nome desse raio aí, e acabou? Eu concordo com você. Eu prefiro começar com o cara e tirar do que colocar depois, mas é uma opção da comissão técnica. E outra coisa, o Orelhano fez ontem uma boa partida. É bom jogador, né? Me agradou. Mais uma vez entrou bem. É esse jogador que a gente fala tanto aqui, que foi o Lucas Lima pro Santos, no pouco tempo que esteve em campo, que fez o jogador do gol, foi o Orelhano.
Não com um lance decisivo, como foi o do gol do Santos, mas criando jogadas pela direita, tentando construir, com bom chute pro gol. E durante a semana, como você falou do período de treinamento, não adianta ele ter a semana inteira se ele não tem jogadores característicos para fazer a função. Fernandão, então tá bom. Então o time precisava ganhar, ele botou um volante. Vai, explica. Eu não tenho explicação para isso. O que ele, na minha opinião, que ele quis fazer? O Jair era o homem que dá saída de jogo. Quem fez essa saída de jogo foi o Jair. Ele optou pelo Galarza, pela direita, e pelo Barros, que é um menino que até que entrou bem, entrava na área, tentava as finalizações, só que a bola não chegava. Eu acho que ele botou um volante para segurar, para não tomar um gol de contra-ataque. Mas mesmo assim, o Santos abdicou de atacar. O Santos não atacou. Eu acho que não precisava. Porque agrada ao Barbieri jogar com três homens por dentro. Uns chamam de 3 volantes, outros chamam de 3 meias, como já falamos aqui. Só que, será que não é hora de abrir os 4 e jogar com 2 caras por dentro? Usar o Alex Teixeira por dentro? Fernando, a gente volta na discussão que você acabou de falar. Não adianta ele ter a semana se ele não tem as peças. Então ele pega as peças que ele tem nessa semana e testa esses 4 por dentro que você tá falando. Pode ser. Porque o torcedor do Vasco tá chateado que, assim, não vê evolução. Bota a arte aqui. Olha os últimos jogos do Vasco. Olha isso aqui. Ó, uma vitória em 10 jogos, Fernandão. É verdade. Como é que pede paciência pro torcedor, ô Flávio? Não tem como. E ainda tem outra coisa. Não adianta o Vasco ganhar do Atlético Mineiro no Mineirão, não adianta o Vasco empatar com o Palmeiras, não adianta o Vasco empatar com o Fluminense e perder pro Bahia em casa e perder pro Santos em casa. Aí a conta não vai fechar. E o próximo jogo em casa é o Goiás. Daqui a 5 rodadas. E que pode-se dizer que é um confronto mais direto, né? Não, pode chegar pela tabela do Vasco e pela tabela do Goiás, pode ser que quando chegar nesse jogo, o Goiás seja até melhor, porque o Vasco tem 4 pedreiras pela frente. Fortaleza, São Paulo e Fortaleza fora, tu sabe como é que é. Vê o Fluminense lá contra o Fortaleza. Tudo bem que era time misto, mas pra mim o time misto do Fluminense ainda é melhor que o do Vasco. Assim, se você for comparar. Até por hoje, tá já automatizado. Até por ritmo. Aí depois é o Flamengo no Maracanã e beleza, é o clássico, pode ser um jogo pra levantar, mas é o Flamengo no Maracanã. E depois é o Internacional lá, que é um time também encardido, difícil de jogar lá. Difícil, cara. Ele tem que ter soluções para os problemas que acontecem. Mesmo com a falta de variedade desses jogadores mais técnicos, né? Mais construtores. A gente estava falando aqui o Flavinho, que é o cara que constrói mais no Vasco, é o Léo. Que é um zagueiro. Que é o cara que sai de trás, que tem os passes mais agudos e que tenta alguma coisa mais diferente. Tocou. Lá vem a voz de Deus. Pelas declarações, a sensação é que Barbieri está vendo outro jogo e que ainda não entendeu o tamanho do Vasco. Não acho que não é isso, não. Eu também acho que Eu acho que ele sabe o tamanho do Vasco, até por isso ele aceitou o desafio, porque não é simples, né, essa reconstrução. Mas ele sabe o que ele tem na mão. Ele sabe do elenco que ele tem na mão. E é por isso que ele foi infeliz na analogia. Mas não dá pra interpretar com essa analogia que ele fez, que parece que ele não entende? É interpretativo, é ambíguo. Você pode entender o que você quiser. Porque o argumento de falar assim, o Santos nunca caiu, tá acostumado a jogar na elite. Pô, o Vasco tá mais acostumado ou tão acostumado. Tudo bem, o Santos tem a época do Pelé lá, que tem um monte de mundial e etc. Mas assim, o Vasco é tão grande quanto o Santos, se você for falar de um passado mais recente. Tem Libertadores também. Claro, de novo, o Santos lá de trás do Pelé é imbatível e a gente já sabe. Mas eu não sei se esse argumento eu tô contigo e com o Flávio. Eu acho que o Barbieri é um cara inteligentíssimo. Mas talvez na escolha das palavras possa dar a entender pro torcedor mais, efusivo, que ele não tem a dimensão de que o Vasco é gigantesco. Pode ser. Usar CTI na parada como se o Vasco estivesse no pi lá. Não, eu acho que ele entende, sim, o que é o Vasco. Só que ele não tá... Eu acho que ele tá... Essas falas dele, pra mim, demonstram o incômodo dele com o que ele tem em mãos hoje e pelo que ele tá conseguindo trabalhar. Ou o que ele não está conseguindo fazer desse time jogar. Ele treinou o Flamengo. E ele sabe muito bem o tamanho do Flamengo. O Red Bull dele atropelou um monte de gente. Mas aí uma outra prateleira, né? Flamengo e Vasco estão aqui, Red Bull tá aqui. Não, eu digo assim, porque ele mostrou um bom futebol o time dele. Mas aí o que é? Ele ficou lá quantos anos? E outra, assim como o Vasco, ele pegou o início de um processo, uma reconstrução. Como o Fernando falou, e eu acho que ele tá perfeito nisso, foi perfeito. Não dá pra gente pedir pro torcedor ter calma. Mas deixa eu te falar uma coisa. O senhor tem até cara de gringo. Seu sobrenome é italiano? Sim.
Mas o senhor mora no Brasil desde sempre. Sim. O senhor sabe que no Red Bull ele tem mais tempo de trabalhar. Quando você aceita um Vasco, um Flamengo, Sem um Botafogo, dúvida. Flamengo, seu tempo é mais curto. Sim. Só assim. E o João que tá falando aqui. O Flávio parece que não conhece futebol brasileiro. Ele tá implicando contigo aí. Não, mas é porque eu justamente quero navegar em ondas diferentes do que a gente navega hoje. Leite? Aquele surfista, Carlos Leite? Não, Medina, por favor, vamos valorizar o produto brasileiro. Boa, Vamos boa. valorizar o produto. Eu não quero que o treinador seja demitido daqui a 3 meses, por mais que o resultado não apareça. Senão a gente vai continuar vivendo esse ciclo vicioso de demitir treinador a cada derrota. Vamos lá. Eu acho que é diferente. O Vasco perde esses próximos 4 desafios. Se o senhor fosse o dono da SAF, o senhor faria o que o John Textor fez com o Casco, o senhor manteria o Barbieri? Manteria. Esses 12 pontos? Manteria. Eu também. Não, muito bem. Porque tá chegando o meio do ano. Daqui a um mês. Só lembrando que se o Vasco perder esses 4 jogos, que eu acho que não vai acontecer, o Vasco automaticamente vai pra zona. O meio do ano tá chegando, período de contratações. O Vasco não tá com dinheiro, os caras não têm o caixa para usar. Vai atrás do mercado, vai buscar esse Mas meia. o cara vai gastar? É o mínimo, Tem que gastar, é o mínimo né? que se pode fazer quando você tem essa possibilidade e você vê que isso falta na sua equipe. Não sou eu que estou vendo, não é o Flavinho. O próprio Barbieri já falou que esse meia construtor o Vasco não tem, que é o Orelhano, que é um menino. Mas, Fernandão, precisa desse cara aí. E manda o Neném embora. Esse é o ponto pra mim. Mas, gente, vamos lá. O Nenê já não conseguia entregar com tanta eficiência na Série B. Mas se não vence a 10 jogos, se ele joga de 3 em 3 e ele dá um passe daquele de 3 em 3, já era 9 pontos a mais. Concordo. Eu também acho. Mas os caras não esperavam, não acreditaram que isso fosse acontecer. Então, Entendeu? Às vezes o planejamento não sai como a gente acha que sairia. Tem que ter paciência para não tomar decisões equivocadas e jogar tudo por água abaixo. Tá ruim? Tá. Tem que melhorar? Tem. Mas de forma equilibrada. Deixa eu dar uma pergunta. Alguma vez quando o senhor jogava, o senhor já ficou lá na zona? No Flamengo, várias vezes. Era fácil sair da zona? Quando a gente queria, sim. Vai se enrolar. Larissa tá assistindo. Quando a gente queria, saía da zona. Quando tu não quer sair da zona, tu fica lá, né, maluco? Acomodado, né? Quando tá confortável. Tem um amigo nosso, Saulo Falconeri, lá de perto do Urubu. Ele também falou que é difícil quando tá na zona, passar às vezes é complicado. O Flamengo tava na zona do rebaixamento na última rodada. É verdade. E já tá em 9º lugar, 10º. E 9º, sei. E o Vasco nem chegou ainda. Ô, Sandro Espinosa, é fácil sair da zona quando tá na zona de rebaixamento? Tô com o Fernandão, não quer sair. Ah, Patrícia tá do lado, né? Não é bobo nem nada. Bom, aqui, vou pro intervalo e volto já. Se não se inscrever no canal no intervalo, já sabe, né? Semana vai ser Mercúrio Retrógrado. Volto já. Voltamos com o nosso Donos da Bola e é hora de falar do malvado. Do malvadão. É o quê? Que coisa horrorosa. Eu acho que o nível de malvadeza na do Bahia, Flamengo ó. tá igual dele. Se ele for malvado igual a tu, tá ferrado. Não, Não mas tá adianta igual, ficar tá com igual. medinho, não. Agora o São Paulo achou... Não achou. Que time que ele achou? Bota os melhores momentos na tela que eu vou direto e reto na canela. Eu nunca vi trocar 5 no intervalo. Foi a primeira vez na história do futebol brasileiro E nem 3. que o treinador faz as 5 substituições no intervalo. E aí eu acho que falta até um pouco de transparência do Flamengo, porque eu acho que era uma informação para você divulgar imediatamente as substituições. Cima de Moá, pô. Porque assim, ninguém falou nada disso. Todo mundo ficou, mas o que será que foi? O que aconteceu? Aí o Sampaoli na coletiva fala isso e depois da coletiva que o Flamengo divulga. Eu acho que falta um pouco mais de controle nesse aspecto. Sobre o jogo, assim, com todo respeito aos dois times, mas pra mim aí foi um jogo de pelada. Espaço pra tudo que é lado dos dois times, buraco no meio campo. Você vê que quando um time conseguia quebrar a primeira linha, você tinha o campo quase que inteiro livre, só a última linha lá, a linha defensiva. Acho que o Flamengo no primeiro tempo, ok, conseguiu encontrar os espaços, conseguiu criar oportunidades, mas ainda muito frágil tecnicamente, defensivamente, e o Flamengo dá muito espaço para o adversário, é facilmente manipulado pelo time adversário. Esse gol aí é uma sucessão de erros. E é um gol que a gente tá habituado a ver o Flamengo tomar, infelizmente. Então eu acho que o equilíbrio, e aí eu vou trazer de novo, que o Vitor Pereira falou quando ele chegou lá atrás, ainda não existe nesse time do Flamengo. O Flamengo não é um time equilibrado e fez força. O Flamengo fez força para tomar o empate.
não tomou pela ineficiência do Bahia. Tá, vamos fazer o seguinte, põe o Sampaoli falando no pós-jogo sobre as substituições e a gente já vai colar a declaração do Flamengo, já deixa no ponto aí. Las trocas foram por lesão. Todas as trocas foram por lesão. Todos os jogadores pediram substituição. 4 jogadores de linha, e quando íamos voltar a campo, o médico se aproximou e disse que o goleiro não poderia continuar por conta de uma lesão muscular. Então, tive que fazer também uma no goleiro. A verdade é que nos surpreendeu muito ter que tomar essa decisão. Mas com tantos jogos e ao ver a situação no vestiário, com tantos jogadores que não poderiam continuar, tive que tomar essa decisão. Tantos jogadores que não podiam continuar, tive que tomar a decisão. Bota a nota do Flamengo aí e eu vou para indagar nossos queridos comentaristas. Põe a nota do Flamengo, por favor, Tatá. Ó, Flamengo oficial, 7h24 PM foi ontem, né? Não, anteontem. Foi sábado, isso. Na noite mesmo do jogo, já tá com 2.200.000. É o engajadão. Os jogadores Everton Cebolinha, com entorse no tornozelo esquerdo, Matheus França, pancada no joelho, Davi Luiz com dores no músculo posterior da coxa direita e Matheus Cunha, goleiro, com dores no quadril e na coxa direita, serão avaliados amanhã. Já Thiago Maia está com desgaste mesmo e pediu para ser substituído. Clube de Regatas do Flamengo. Eu vou fazer uma pergunta pro Fernandão. A gente jogou a base toda, você mais velho um pouquinho que eu ali, tudo juntos, e no profissional tivemos a oportunidade de jogar juntos, inclusive de ganhar a Copa do Brasil juntos. E sofrermos pra caramba pra não cair juntos também, porque a vida é feita de altos e baixos. Vou falar de Diegão, goleiro. Manchinha, Diegão, parceiro. Claro. Beijo pro Diego, pro Wagner, pai dele, pra família toda, pra Luana, irmã, pra todo mundo. Eu lembro o Diego tirou pedra do rim. Tava internado. Eu cheguei pra treinar. Como é que ele chegou? O Paulo Ribeiro, o psicólogo, falou, você tá bem, você vai jogar hoje. Falei, Copa do Brasil contra Vitória no Maracanã. Me chega o Diego, do Hospital Chido Pasteur do Runco, com soro no braço aqui pra treinar, ó. Não, vou jogar. O que eu quero dizer com isso? Tô rindo, mas é sério. Até pro Matheus Cunha. Se isso for uma dor no quadril muscular que o tire 2 semanas, sei lá, do Flamengo, 3 semanas, Deus livre guarde. Isso aqui é de madeira, né? É madeira, hein, gente? É negócio de televisão, é tudo assim, ó. Soprou, vem. Menos esse aqui, que esse aqui é de Massachusetts. Eu entendo ele pedir pra sair. Agora, um goleiro de 20 anos, 21, brigando por posição, com a opinião pública do lado dele, o cara pedir pra sair. Eu não tô dizendo que é mentira do Flamengo, ponto. E não tô dizendo que ele não tem essa dor. Mas me estranha porque o goleiro é tudo fominha, Fernandão. De ver. O Fábio joga tudo, vai pro o Rogério Ceni sentindo, no batido de meta, bota outro pra bater. Tem goleiro que vai com o braço ruim, tanto que ele só pula assim, ó. Aquele amigo nosso lá da nossa época. Qual? Não lembro o nome. Cara, eu concordo com você. Para um goleiro na posição dele, que tá começando, tá ganhando confiança, a gente já falou até que várias vezes, que uns que tem que jogar, outros que não, enfim. E o Sampaoli manteve, colocou ele para jogar. Pode-se pensar que pensando em colocar no jogo da Copa do Brasil no meio de semana contra o Fluminense. Eu vi, durante o jogo, o Flavinho também disse que viu, ele tomando uma massagem na hora que o jogador do Bahia caiu machucado. No meio do primeiro tempo. Que foi substituído, o menino, ele tomando massagem. Até então, achei que poderia ser qualquer coisa normal de um cara que não vem jogando. Mas ele não ter voltado pro intervalo preocupa, por 2 motivos. Um, é óbvio, pela saúde do moleque, é claro, que é o que é mais importante. Às vezes, e pela segunda preocupação, se isso é forte o bastante para tirar ele de um jogo e possivelmente de um jogo de meio de semana. Mas aí se ele aparece no banco terça-feira contra o Fluminense, e aí? Aí ele tem que ser cobrado dentro do clube. Porque uma próxima oportunidade tem que ser pensada um pouco mais, porque ele pode não aguentar esse tipo de pressão. Tem que ser conversado, GV. Tu sabe disso melhor que eu. Eu sei, concordo com você, que ele tem que aguentar a dor. Se não for uma coisa limitante, que possa não estourar, apesar dele não ter essa condição de saber ou não, ele tem que tentar ir o máximo possível, velho. Cara, eu acho ele um moleque do cacete, eu acho ele excelente goleiro. Como eu gosto muito do Santos, inclusive como pessoa também, não escondo isso de ninguém, acho que estaria super entregue. Ele estava esperando a oportunidade da vida dele, que era essa. Quando ele foi titular contra o Bahia, eu falei, acho que o São Paulo deu a posição pra ele. A única forma, Flávio, que eu tô tentando entender é o seguinte, ele saber que ele vai se titular no Fla-Flu e pra se poupar,
ele pediu pra sair. Aí eu tô fazendo eu tô conjecturando. Eu não tenho informação nenhuma, eu não tenho fonte, eu não tenho furo. Eu tô tentando pensar. Será que alguém falou, ó, a partir de agora seu titular, terça-feira arrebenta contra o Fluminense? E aí ele sentiu, ele falou, vou dar uma poupada. Aí eu posso entender. Mas aí, claro que ninguém vai falar sobre isso. Eu acho que, assim, eu entendo o ponto de vocês, mas eu penso completamente diferente. Se ele, por mais que possa não ter sido uma lesão tão grave, e se ele continua no jogo e falha por conta da dor? É porque o atleta de alto nível, e aí não tô querendo fazer distinção nenhuma de jornalismo e atleta, né? Porque a gente viveu uma coisa, por exemplo... Sim, com certeza. Você foi pra faculdade, ficou 5 anos lá, fez prova, TCC, a gente não sabe o que é isso. Sim. A gente escuta os outros falar. Então a gente sabe o que é você tá no dia a dia, chegando ao profissional, querer uma oportunidade. A dor, como diz o Bernardinho, é parte do uniforme do atleta de alto rendimento. Eu tô vendo a NBA, eu sempre brinco aqui. Os caras vão, o ombro não sei o quê, o cara vai. E ninguém pode medir a dor de ninguém. Se você falar, eu tô com a dor no braço, sim, eu não vou saber a dor que você tá te apertando aqui. Tu vai falar é muito ou é pouco. E eu entendo o seu ponto. O meu ponto, Flávio, até como depoimento mesmo. Eu, o Wilson, Lomba, Paulo Vitor, quem mais? Júlio César atrás do Klemer. Isso. O Klemer, quando voltou, que o Júlio... Você se coloca no lugar me coloco no lugar. E eu te entendo. Pode ser que ele sinta. Mas assim, aí é o que eu tô te falando. Vamos ver se ele vai ficar fora terça. Se ele vai ficar fora no outro final de semana. Pelo jeito, ele vai ficar fora terça, não só ele. Ele e o Davi Luiz, que são... Não, os 5, né? Desgaste, vai recuperar em 2 dias? Não. Entorce no tornozelo, Cebolinha pode ser que e Matheus França, provavelmente, não sei se vão ser titulares, mas vão pro jogo, vão ser relacionados. O Cebolinha é o principal jogador do Flamengo hoje. Entorce no joelho, entorce no tornozelo, pancada no joelho. Enfim, o Thiago sentiu um desgaste, eu não sei bem... O Thiago é porque estava voltando de lesão. O Thiago também tá numa batida... E eu acho que o Thiago não vai preocupar, não. Mas assim, eu entendo, e eu até acho que esse relato de vocês, que foram jogadores, tem muita importância. Só que eu prefiro ver com uma outra ótica. Eu acho que ele tem muita consciência do momento que ele está vivendo. Sim. Ele sabe que qualquer oportunidade pode credenciá-lo a ser o titular do Flamengo a partir desse momento. E eu acho que, para ele sair, é porque foi algo que realmente estava incomodando muito. Porque se fosse uma dorzinha aqui ou outra ali, se fosse uma dor só na muscular na hora do tiro de meta, ele não precisava bater o tiro de meta. No segundo tempo, batia o zagueiro, batia o lateral. As pessoas que eu conheço mais próximas do Matheus falam que ele é um cara muito esclarecido, é um moleque do bem, é um cara responsável. Não é alguém que, por exemplo, isso eu tenho certeza, porque são fontes. Que é o Robinho. Fontes fidedignas, Rob Gol, nosso parceiro. Acho que eles são até, se eu não me engano, vizinhos e etc. Eles são amigos. Mas é porque, assim, eu não vejo o goleiro sair no intervalo há muito, tirando o Diego Alves, que metia o bigazinho nas costas, aquela cãibra malandro para ganhar um tempo, e ali é casca grossa mesmo. Sim. Eu nunca vi goleiro novo. Uma coisa é você sair lesionado. E aí eu te pergunto, Tatá, que tá aqui na minha coordenação, tá chamando a atenção. 1h30 depois do jogo que o Flamengo postou isso aí. Aí eu acho que é um erro que vai além do campo e bola. Aí eu acho que é uma coisa da administração de quem comanda isso aí. E 7h30. O jogo foi 4h. Essa notícia aí, essa informação, devia ter sido entregue a todo mundo no momento da substituição. Até porque tinha internet no estádio. Podia ter falado na volta. O Santos voltou porque o Matheus... Cara, e assim, eu acho que o que você falou joga até a favor da situação do Cunha. Tu imagina que se não fosse uma dor assim insuportável, ele vendo que o São Paulo teve que fazer às 4, você não acha que com essa fome que ele tem de jogar, ele não ia falar, vai dar pra eu ficar... Beleza, falamos rapidinho, antes de a gente entrar no assunto aqui, vamos olhar aqui, ó. Então o Flamengo, teoricamente, se não mudar o cenário para terça-feira, deixa eu voltar pro quadro aqui. Matheus França, mas aí tem o Santos, beleza. Davi Luiz, aí tem ali o Fabrício Bruno, Léo Pereira, beleza. Matheus França, Pedro tá fora, Matheus Gabi, tem Everton Ribeiro, Matheus Gonçalves. Isso. Thiago Maia, Vidal, Vitor Hugo, o Igor... Pulgar. Então, só o Cebolinha que preocuparia ainda mais. Sim. Beleza. Eu tava com uma pergunta pra fazer. Então deixa eu falar, quando você pensa, deixa eu te falar um negócio. Com essa sobrancelha. GV, ele pode ter chegado a essa conclusão, como o São Paulo falou que foi já voltando pro intervalo, ele pode ter entrado num acordo com os médicos. Olha, tá incomodando um pouco aqui, dá pra voltar ou não. Pô, tu já fez isso algumas... Não eu muitas. Não jogava, pô. Não muitas, mas já fez uma vez ou outra. Você fica com dor, pronto. Aqui, pô, e aí, vale a pena arriscar?
Tá bom. Se não vale tanto a pena arriscar, se tem o Santos no banco. Linda a sua história. Linda, altruísta. O cara, o mundo é lindo. A popô. Agora, você não pode, com 2 a mais, não pode tomar o sufoco que levou Não do pode. Bahia. Com todo respeito ao Bahia, mas não é o Palmeiras, não é o Botafogo que tá voando. Não Perfeito. é, pô. Não, é. eu tenho aqui, cara, o Flamengo sempre foi um time de posse de bola e o Flamengo teve capinha 52%. de velho, mané. Levanta essa capa aí. Aquela capa que fecha. Meu pai usa essa capa aí, mané. O cara tem 90 anos. Igualzinho da minha avó. Praticidade, eu não preciso de carteira. 52% de posse de bola teve o Flamengo, com 2 jogadores a mais a partir dos 30 do segundo tempo. É muito pouco para um time como o Flamengo e pelo que ele está acostumado a fazer. Oi? Não, e os caras em cima aqui, ó. Não, e a melhor chance foi do Bahia. Isso, e o São Paulo falou que o time não teve maturidade, na entrevista ele falou, para segurar a bola e conseguir fazer os ataques contundentes. Porque o Flamengo bota os gols aí pra gente enquanto o Fernando fala, por favor. Que eu quero que vocês falem do segundo gol do Bahia, do Santos. O que vocês acharam? Pra mim, bola defensável. Pra mim, assim como eu falei do primeiro gol, o segundo gol, pra mim, também é uma sucessão de erros. Porque na hora da falta, a gente vai olhar quando mostrar aí, o Flamengo tem 8 jogadores dentro da área. 8 jogadores. De 10 na linha, o Flamengo tem 8 dentro da área. 9 se contar o goleiro. E a bola sobra livre pro Ademir. É uma coisa, assim, que eu particularmente não consigo entender, eu não sei o que aconteceu naquele lance ali. E pra mim é uma bola defensável. Tudo bem, não sou goleiro, nunca fui, não tenho propriedade pra falar, mas a minha opinião de quem assiste futebol há 28 anos é de que era uma bola defensável. 28? Você desde nasceu vendo futebol mais ou menos, na maternidade? A minha primeira memória de futebol foi no primeiro dia. É o Botafogo. Dona Adriana te botando pra rotar. É o Botafogo campeão brasileiro em 95, eu nasci em 94. Chorou não, gritou gol. Não, é impossível. Tô te falando. Você lembra do Botafogo campeão com um ano? Não lembro. Eu não lembro do Túlio fazendo gol. Mas a primeira coisa que me vem de futebol é isso. É o Botafogo campeão em 95. Você é mentiroso. Tô falando sério, cara. Com um ano, pô. Tô te falando, eu tava comendo meleca, o cara tava... Outra coisa, ó. Outra memória que eu tenho. Quando o Mamonas Assassinas caiu o avião. Isso foi o quê? 96? 97? Pô, que baixa astral, cara. Pois é, cara. Mas pra você ver como é que, desde moleque, eu tenho boa memória. Ó, Davi Luiz fez o gol, agora vem o gol do Bahia. Vamos ver o gol do Davi Luiz. Uma testada. Fernandão tentou a carreira inteira essa cabeçada aí, só acertava a bandeirinha. Cabeçada danada, o Marcos Felipe não conseguiu. E agora é o gol que o Flávio Amêndola e muita gente... Olha aí, cara. 8 jogadores, cara, dentro da área. Quando a fase não tá boa, é aquela indecisão, sabe? Você vai com a mão ou com o pé, você bota os dois, ela passa. É uma bola que ele pega de olho fechado. Exato. O Santos do Atlético Paranaense, cai aqui, ó. O PR, o Fábio, é difícil. Que ela vem entre a mão e o pé, olha lá. Mas é uma bola que vem... é difícil. Você vê a comparação dos momentos. Eu tomaria, mas o Santos pegaria. Pra tu ver a comparação dos momentos. O Flamengo está num momento em que está tentando se equilibrar. Fez 3 gols de bola parada. A gente não falou isso aqui, mas fez 3 gols de bola parada. Não importa, é gol, mas dentro da qualidade que o Flamengo tem, é pouco, porque o Flamengo pode construir, ainda mais contra uma equipe que ficou com 2 jogadores a menos. Sim. Eu falo da comparação de momentos, é que cruza a bola, bate daqui, bate dali, e o Flamengo conseguiu vencer mesmo com toda a dificuldade. Falando um pouquinho, o Vasco cruzou 50, o goleiro tirou e não conseguiu. São momentos. Eu sei disso, cada um com seus problemas. Eu sei. Cada cachorro. Eu sei disso. Que cuide da sua pata. Você falou mal do Davi Luiz fez um gol e deu uma assistência. E a galera que tava querendo ele no banco chora em posição fetal. Eu continuo, você pode falar que fui eu, que eu defendo a minha posição aqui. Eu ainda acho que o Davi Luiz está muito abaixo. Põe o bigode dele aqui, que é bom. Eu acho. O cara tá com desfalque no bigode, 2 expulsos de cada lado. Tá igual o Bahia. Tá igual o Bahia, pô. Quer ver? Posso falar um pouquinho? Me ajuda aí. Mais um pouquinho? Ele tá me xingando aqui que eu tenho que pagar a tinha aqui, mas vai. Não, só que a gente brincou, né, na sexta-feira sobre os 3 zagueiros. Sim. Eu falei que viria. E eu errei, ele não veio com os 3 zagueiros. Ele escalou 3 zagueiros, mais uma Ele escalou 3 zagueiros e o Fabrício Bruno de lateral direito. O que é pior, porque agora ele quer ser corredor, o Bolso agora. Não, o que deixa uma coisa na cabeça, será que a confiança no menino não tá tão boa assim? Enfim, ele quis preservar pro jogo contra o Fluminense. Preservar, Fernando, a cueca é na gaveta de cueca e a calcinha na gaveta. Carlos Alberto, nosso amigo poeta. Pô, a fase não tá legal, tu pega um zagueiro que falou, ninguém ganha de mim, eu ganho do Isabel, te boto na lateral direita, deu o quê? Posso falar merda não, né? Deu M. Pô, não me irrita não. Conseguiu o que eu queria.
Não, postou. Quase que eu botei aquele dedinho, aquele emoji com o dedinho. Aquele assim, né? Aquele assim. O Flamengo atualizou há 3 minutos a situação do Davi Luiz e do Matheus Cunha. Podemos? E aí? Podemos, temos. Davi Luiz, pequena lesão na posterior da coxa, segue tratamento no CT. Já Matheus Cunha apresentou uma inflamação no quadril direito, relata dor e será reavaliado para a partida de amanhã. Bom, tudo de melhor para os dois, boa recuperação para o Matheus e para o Davi. Vou pro intervalo e volto já já. Voltamos para ver aqui agora os melhores momentos do jogo do Fogão. Ontem à noite o Fogão perdeu a invencibilidade. Gostou, Flávio Amêndola, do Botafogo, apesar da derrota? Ou acha que faltou alguma coisa não funcionou como vinha funcionando ontem? Eu acho que o segundo tempo do Botafogo foi muito abaixo, né? Acho que o Botafogo deixou um pouco a desejar, mas muito por conta também da postura do Goiás no segundo tempo, que mudou bastante. Primeiro tempo, a grande chance do Goiás foi essa aí que a gente viu agora com o Sander, que o PR pega. E no resto do jogo, do primeiro tempo, o Botafogo mandou. Só que aí toma um gol no finalzinho, no último lance praticamente do primeiro tempo. E aí o Goiás já volta para o segundo tempo com uma outra postura, marcando lá na frente, não deixando o Botafogo ter tranquilidade e calma para poder conduzir a bola. Eu acho que ontem fez muita falta o Cuesta, que é um zagueiro que, assim como o Léo, por exemplo, é um zagueiro que constrói bastante esse jogo do Botafogo, seja com toque curto ou até mesmo com bola longa. E aí esse gol aí, pra mim, que muda totalmente a cara do jogo, que é no último lance do primeiro tempo. E aí acho que o Botafogo deixou um pouco a desejar, mas algo também, no meu ponto de vista, natural. A gente não pode também ficar só preso no que o Botafogo deixou de fazer. A gente tem que elogiar aqui o que o Goiás fez, porque fez um segundo tempo muito bom. Esse camisa 10 aí, o Palácios, bom jogador. Todo instante que ele teve liberdade, ele conseguiu construir jogadas importantes pro Goiás. Eu gostei do Maguinho também. Maguinho é correria, né, cara? Lateral direito, parece uma Apodi. Exato, eu acho que é uma segunda versão da Apodi. É isso aí. Mas acho que, óbvio que eu estou muito de acordo com o que o Luiz Castro disse na coletiva. Uma hora o Botafogo perderia, isso aconteceria de uma forma até natural, mas faltou um pouco mais de criatividade no segundo tempo para você poder sair um pouco da pressão que fez o time do Goiás. Bom, mas, já que o senhor falou do Luiz Castro, vamos ouvir Luiz Castro falando sobre isso. A derrota é sempre um momento difícil das equipas, deixa-nos sempre, fere-nos sempre, e para mais uma equipa como a nossa que há 2 meses e 8 dias que não sofreu uma derrota, ainda o sabor é mais amargo, porque não o sentimos há muito tempo. Portanto, não caiu o mundo segue e nós vamos seguir com o nosso caminho, com o nosso trabalho, com a nossa confiança em fazermos bem e em fazermos cada vez melhor ao longo da época. O mundo não acabou porque o Botafogo perdeu pro Goiás. Acho que é um jogo difícil, ganhar do Goiás lá. Agora, Fernandão, a sequência que me preocupa, e aí me preocupa o que eu estou dizendo enquanto, aqui olhando o lado do Botafogo. Porque no final de semana pega o todo poderoso do futebol carioca, o futebol brasileiro, que é Palmeiras e Fluminense, os times que assustam todo mundo, né? Então, assim, uma vitória do Fluminense, tudo bem que o Palmeiras está brigando ali também, mas esquece o Palmeiras no confronto, o Fluminense já vai para a liderança, o Botafogo já cai um pouquinho, porque aí tá todo mundo chegando. É um jogo... Aí eu não sei como fica a questão anímica, inclusive. É um jogo difícil para os dois. O Botafogo tem uma dificuldade, na minha opinião, é que quando o Eduardo não está bem, ele não consegue ter essa articulação muito bem feita por dentro. E o Eduardo não jogou muito bem ontem. Ele foi muito bem marcado, como o Tiquinho Soares foi muito bem marcado. É legal o que o Flavinho disse com relação ao Goiás. O Goiás foi muito eficiente no que se propôs a fazer. E quando fez o segundo gol, que foi esse gol aí do Maguinho, ele recuou as linhas e se defendeu de forma muito, muito, muito legal. Enfim, eu acho que o Goiás vai dar muito trabalho para a galera aí. E o Botafogo tem que estar atento, porque é o Fluminense, mas é o Fluminense que deixa o Botafogo usar do que ele tem de melhor. É isso aí. Que é a marcação forte e a velocidade pelos lados, que é um ponto muito forte desse Botafogo que me agrada muito, como já falei muitas vezes aqui. E o Botafogo precisa estar bem agora, porque o Botafogo joga na Atlético Paranaense quarta-feira da Copa do Brasil, aí clássico final de semana. Aí depois, César Valerro, fora... Teoricamente, jogo mais tranquilo. E depois América Mineiro em casa e depois Furacão de novo. E o Fluminense tem um dia mais de descanso. Nessa correria de Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, é muito importante você ter um dia a mais ou para trabalhar ou para descansar. Falando em Fluminense, bota na tela aí, Tatá. Melhores momentos do Flusão. Passeou, né? Passeou.
Mais ou menos. Ritmo. Jogou a conta pra vencer. Concordo com você. O ritmo não foi aquele que ele tá habituado a ver, mas começou muito bem o jogo e começou muito bem o segundo tempo. O senhor tá igual... Como é que o Diniz fala? Exigente, o senhor? Não é questão de exigência. É que a gente tá habituado a ver esse time mais intenso, né? E o Cuiabá gerou uma certa dificuldade pro Fluminense no jogo. Eu tava lá. O cara deu um passe com a sola do... Não, esquece. Não, ele tá brincando. Esquece. O momento que ele vive, assim, eu não sei se esse momento é melhor do que aquele do Santos de 2011. Mas se não é melhor, é muito parecido. É muito parecido. Todo mundo tá pensando... Ninguém... O Cuiabá passou. Ó o que o Diniz tá pensando. Ó. Fala aí, bota aí, Tatá. O Flamengo tem um elenco muito forte, a gente sabe. É o elenco mais farto do Brasil em termos de possibilidades daquilo que o dinheiro pode ter. A gente também tem um elenco que eu já falei que me agrada muito. E também não é um confronto de treinadores, é um confronto de duas instituições muito maiores do que seus treinadores. E é um clássico que tem uma história gigantesca, das maiores aí do Brasil e do mundo. Então a gente vai preparar da melhor maneira possível para poder a gente fazer. Fernandão, pro clássico é ótimo, né? Os dois times vêm de vitória, todo mundo com moral, Maracanã, lindo. E aí? Jogo bonito. Eu só acho que o Fluminense sentiu um pouco a falta do Alexander, principalmente o Marcelo. O André também, né? Os dois, mas o André volta. É porque o Alexander não. E o ataque do Cuiabá foi muito pelo lado direito do Cuiabá. O Marcelo teve que dar muito pique para trás e eu não sei, acho que o Fernando tá vendo para fazer um ajustezinho ali para poder... fazer um ajustezinho, porque o Alexander não joga amanhã. Não joga. É amanhã. E fez muita falta. Um pouco também da falta de ritmo. E quem você poria no lugar do Keno? Lima. Mantém o Lima. Muito bem no jogo. Muito bem. Mais um jogo muito bom do Lima. Mas ele jogava bem todos os jogos no Ceará, cara. Sim. Porque a gente não vê todos os jogos. Muito bem no jogo. Um dos melhores do Fluminense. Se não fosse o Ganso. Se não fosse o Ganso jogando do jeito que tá jogando. Você conhece o seu Lima? Não, você conhece? Meu tio, pô. Seu Lima é tio meu, pô. Mora lá em São Gonçalo, seu Lima. Não é esse Lima do Fluminense. Em quem? Seu Lima é tio meu, pô. Mas em quem? Meu tio, pô. Ô, Bigode. Eu sei que o jogo é só amanhã. Sim. Quer palpitezinho pro resultado, pro clássico amanhã? Cara, eu acho que vai ser um baita jogo, cara. É difícil. Porque é engraçado porque eu tô vendo muito tricolor não tão confiante como estavam. E eu tô vendo muito rubro-negro confiante. Amanhã tá com cara de 1-1. Mas eu acho que vai ter gol pros dois lados. 1-1 tem gol pros dois lados, Gênio. E eu discordei de você em algum momento, Gênio? Eu, hein? Vai ser não, mas eu acho que tem gol pros dois lados. Você está em cima do muro. Você tá igual o Barbieri na coletiva. Não, você que tá interpretando dessa sua maneira aí. Você está em cima do muro. Você? Tá falando aí. 20 segundos. 2-1, Flamengo. Aí, Flá TV, cara. Viu? Eu tô te falando. Esse programa tá muito Flá TV. Ó, amanhã tem muito mais. Se der tempo, vou pedir pra fazer o mano a mano. Obrigado pela audiência. Amanhã a gente tá junto pra cá, né? Amanhã a gente tá junto de novo. Um beijo. CHN, vovó. Amanhã tem Fla-Flu, moleque.